pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou. Nada melhor do que Alceu Valença para a gente começar a falar um pouco sobre os holandeses no Brasil. E quando se fala em holandeses no Brasil, não tem como não se relacionar com o nosso estado, né? Hoje, estado e na época, capitania de Pernambuco, não é? A ocupação holandesa no Brasil, a gente tem que levar em consideração, principalmente, o aspecto da colonização. E aí, como o nosso Eduardo Bueno coloca no videozinho que eu postei para vocês, a gente às vezes fica com essa percepção da construção identitária de que, se o Brasil tivesse sido colonizado por outro país que não Portugal, nós seríamos um país mais próspero. Ora, pessoal. Vimos na colonização inglesa, nos Estados Unidos, que eles também impuseram uma colônia de exploração, né, escravista, nas colônias do Sul. E quando se fala em colonização, tenham sempre isso em mente. O colonizador, o europeu, não vem para brincadeira. Ele vem para explorar, ele vem para se enriquecer, ele vem para escravizar. Quando eu falo vem, estamos falando de América. Mas não esqueçamos da África, não esqueçamos dos países da Oceania, né, que foram colonizados um pouco mais à frente, né, após o século XV e XVI, principalmente pela Inglaterra. Mas no caso da ocupação holandesa no Brasil, existem algumas especificidades que são interessantes, né, a gente observar. Primeiro é que houve um componente entre Portugal e Espanha que se relacionou a isso. O que é que vai acontecer? Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha se tornaram um reino só, a chamada União Ibérica. E por que isso aconteceu? O rei português, à época, Dom Sebastião, da dinastia de Aves, faleceu e nunca seu corpo foi encontrado. É até uma figura que era muito religiosa, muito católica, e que, como seu corpo nunca foi encontrado, os portugueses da época ficavam a esperar o retorno desse rei, que era muito amado. Só que tinha um probleminha. Dom Sebastião não deixou herdeiros ao trono. E como vocês bem sabem, sempre quem assumia o trono era o filho homem primogênito, né? O primeiro, e que fosse homem. Mas o rapaz não tinha uma figura nesse contexto, né? Tendo desaparecido misteriosamente lá no Marrocos, houve uma ideia messiânica, não é? A ideia do sebastianismo, inclusive a figura da Pedra do Reino, não é? Da literatura que é trazida na literatura, melhor dizendo, bebe um pouco na fonte do nosso querido amigo Dom Sebastião. O que é que vai acontecer dentro desse aspecto? Mas, professor, certo, morreu, não tem herdeiro, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma disputa pelo trono, não é? Por quê? De certa forma, sempre haviam casamentos reais com interesses, né, consanguíneos. Por exemplo, o rei de Portugal
casava com o príncipe, melhor dizendo, de Portugal, casava com a princesa da Espanha ou com a princesa de outro país. E isso gerava direito, não é, dentro da perspectiva de direito da época, né, estamos falando do século XV, do século XVI, gerava o direito de pertencimento ao trono. Não é? E isso veio fortalecer todos esses aspectos. E aí, nessa brincadeirinha, né, a disputa pelo trono vai crescer em torno do rei espanhol Filipe II, que vai rogar para si o direito, não é, de reinar em Portugal. Não é? E o que é que isso vai trazer de entendimento, não é, para a gente? Filipe II, o rei da Espanha, era muito poderoso, tinha emissários políticos em Portugal e vai ter apoio de algumas alas políticas portuguesas para assumir o trono português, ou seja, ele era rei da Espanha e agora também rei de Portugal. Com a União Ibérica, aquela linha do Tratado de Tordesilhas, vocês estão lembrados? Ela vai, que já era imaginária, ela vai desaparecer das mentes. Por quê? Porque o território agora de Portugal pertencia à Espanha e tudo o que pertencia a Portugal vinha como quinhão também para a Espanha. E para o clero português, não é, para a Igreja Católica em Portugal, era interessante ver as duas monarquias católicas, as duas potências mundiais, olha só que interessante, Portugal e Espanha, as duas grandes potências mundiais do século XV e XVI. Vejam só, pessoal, como a história muda, como a roda gira, não é? Como é interessante isso. Hoje a gente tem potências mundiais que estão completamente não relacionadas com essa visão entre Portugal e Espanha. E aí, nesse contexto, o que é que vai acontecer? Como o Brasil passou a ser território colonial espanhol, não é? Toda a ideia de território brasileiro vai se constituir a partir desse momento, de certa forma, não é? Só que onde é que entram os holandeses nesse contexto, professor? Você está falando de Portugal, de Espanha e de tudo mais. Bom, Portugal e Espanha eram as potências, mas a Holanda, a França, outros países europeus também queriam seu quinhão, também queriam colonizar, também queriam pilhar, também queriam escravizar, também queriam se enriquecer. Portanto, vamos quebrar essa ideia de que um outro país que viesse a colonizar traria algum benefício, traria uma consequência melhor em termos de história para o nosso país, em termos de diminuição de desigualdades, em termos de questões culturais que poderiam nos favorecer. Então, qual era o contexto da Holanda? A Holanda, historicamente, é um país muito liberal, não no sentido exatamente econômico, mas também, mas na questão das ideias. Vocês vão estar lembrados da reforma religiosa, né, que aconteceu a partir de Lutero, que a partir de Lutero na Alemanha houve diversas ramificações em outros países europeus. Na Holanda a gente viu que o calvinismo foi essa ramificação, não é? E o calvinismo ele pregava o desenvolvimento econômico relacionado à prosperidade de cada um e que havia uma predestinação para isso. Beleza, professor, massa, só que até agora o senhor não entrou no aspecto da invasão holandesa. Lembram que eu falei para vocês em uma determinada aula que o rei da França, Francisco Chiquinho I, Chiquinho I questionou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, e ele pediu para que os reis de Portugal e Espanha mostrassem o testamento que Adão, lá do Antigo Testamento, de Adão e Eva, teria deixado para os portugueses e para os espanhóis. Pois é, não só os franceses, como também os outros países da época, né, as monarquias nacionais absolutistas da época,
começaram a empreender depois que Portugal veio com seu pioneirismo, né, Espanha, começaram a empreender esforços para esse comércio marítimo, né, via Oceano Atlântico. E óbvio que eles souberam da chegada de Portugal no chamado Novo Mundo aqui na América, no que primeiro foi Pindorama, depois Terra de Santa Cruz, depois Terra de Veracruz e depois Brasil, e empreenderam uma invasão na capitania da Bahia, né, entre 1624 e 1625, não é? Essa invasão Portugal vai conseguir rechaçar, não é? E dessa forma, qual era a lógica que os holandeses pregavam para invadir o Brasil? Os holandeses, e aí vem o açúcar como principal mola propulsora disso, os holandeses já dominavam a técnica do refino do açúcar. Inclusive, todo o açúcar, basicamente, que era produzido à época, era refinado pelos holandeses. Só que os holandeses também queriam produzir esse açúcar, porque o açúcar era o chamado ouro branco da época, não é? Então, o governo holandês começou a patrocinar corsários. O que seriam corsários? Piratas contratados, não é, pelos estados da época, os estados nacionais, para roubar, não é, esses navios. Beleza, foram expulsos da Bahia em 1624, entre 1624 e 1625, e estava tudo resolvido, certo? Errado. Em 1630 eles vão invadir a capitania de Pernambuco, que apesar dos esforços vai cair. E aí eles vão trazer para cá o que eles chamaram de Brasil holandês, e isso vai rolar entre 1630 a 1654, ou seja, durante 24 anos, o território de Pernambuco e mais alguns outros territórios foi um território holandês, de fato e de direito. E como é que essa formação se deu? Se deu basicamente nas cidades de Recife, e Olinda, e a empresa que os holandeses desenvolveram para isso, a Companhia das Índias Ocidentais, né, a UIC, uma sigla em inglês, contratou um administrador alemão, chamado Conde de Nassau, Conde Maurício de Nassau, em 1637. O menino lindo, pai! Ela entendeu que esse rapaz era a figura mais preparada, e de fato o era, não é? Ele proporcionou uma urbanização na cidade do Recife. Recife era, digamos assim, o quintal da casa de Olinda, né? Olinda que era a cidade mais importante, só que não era Recife que era chamada assim. Esse rapaz tinha um narcisismo, e um egocentrismo tremendo. Batizou a cidade de Cidade Maurícia, que foi erguida entre os rios Capibaribe e Beberibe e corresponde ao que hoje é a cidade de Recife, não é? Então, todos esses contextos de Maurício de Nassau, a sua administração, a questão de empréstimos com taxas de juros mais aceitáveis para os produtores de cana-de-açúcar, a liberdade religiosa, porque ele era protestante, mas não perseguia católico, não perseguia quem era o católico, que era uma prática comum na Europa da época. Católico perseguia protestante, protestante perseguia católico, e era um bafafá, não é? Terrível. E óbvio que essa forma de administrar, de certa forma, conquistou não só os brasileiros, como os portugueses e até os nativos, né? Quando eu falo brasileiros, lembre-se que podem ser pessoas já nascidas das relações entre portugueses e índios e portugueses e africanos escravizados, não é? Dentre outros. E isso vai rolar durante, como eu disse para vocês, 24 anos, até a famosa Guerra da Restauração, em 1640, não é? Em que o Duque de Bragança, em Portugal, vai promover digamos assim, a expulsão dos espanhóis do território português, e esse Duque de Bragança vai ser coroado o rei Dom João IV de Portugal, e é o mesmo Bragança de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, né, a família que vai vir a governar o Brasil. Bom, e o que é que isso vai trazer de relação com a ocupação holandesa no Brasil? A insurreição pernambucana, que vai ser uma das várias guerras que o nosso estado, naquela época, capitania,
vai empreender. Não é à toa que Pernambuco é conhecido na história como Leão do Norte, não é? Como Maurício de Nassau estava ganhando asinha demais, não é, para o rei holandês, né, o famoso Guilherme de Orange, o que vai acontecer? A Holanda vai demitir Maurício de Nassau, não é? Vai antecipar a cobrança dos empréstimos que foram feitos, melhor dizendo, aos produtores, não é? E vai modificar toda a estrutura administrativa que Nassau tinha desenvolvido, não é? E isso vai causar revolta nos portugueses, né, naqueles que já eram brasileiros, e eles, obviamente, junto com os interesses da coroa portuguesa, agora com um novo rei, um rei português, vão promover essa guerra para expulsão dos holandeses, não é? E essa vai ser uma das rebeliões nativistas, inclusive, não é, que a gente vai estudar daqui a mais algumas aulas, e que uniu, digamos assim, os três grupos sociais da época, né? O branco europeu, o africano escravizado e o nativo, não é? E aí, nesse contexto, Portugal vai sem interesse de se opor à Holanda, porque a Holanda tinha um monopólio do refino do açúcar. Vejam como tudo é interesse. Tudo é interesse econômico, certo? Tudo é interesse econômico. Era nessa época e ainda é hoje no sistema capitalista. Aqui a gente vivia a transição do modo de produção feudal, fortalecido na Europa, não é muito forte na Europa, melhor dizendo, e para o capitalismo, que era o mercantilismo. A transição do feudalismo para o capitalismo foi o sistema mercantil, né? O sistema do exclusivo metropolitano, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, o tráfico de escravos, a lógica da plantation, que era uma produção monocultora, no caso aqui do Brasil, princípio com o pau-brasil, depois cana-de-açúcar, depois com a produção aurífera e de metais preciosos, e por fim com o café, e até a transição para a chamada República Velha, né? E aí, durante esse período, os holandeses foram expulsos, não é? E havia uma questão, não é? Porque com a expulsão dos holandeses, Portugal não tinha esse recurso todo e foi obrigado a pedir empréstimos à Inglaterra. É nesse período que Portugal começa a depender mais economicamente da Inglaterra. É nesse período que a Inglaterra vai começar a fomentar a ideia de se tornar a grande potência economicamente no que viria a ser pós-revolução industrial, não é? E nesse sentido, os holandeses tiveram esse papel na construção do nosso país. Ou seja, como um colonizador que vem para explorar, que vem para pilhar, e aí não dá para a gente ficar pensando que com outro país colonizador a gente seria melhor. Essa é uma ideia equivocada. Beleza? Até a próxima. Tchau.